Olá, amigos, vocês estão no canal Sementes de Luz e Paz. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Virgínia, estou aqui para continuar a nossa caminhada através do livro Viagem de uma Alma. Vamos viajar juntos? Aguardem aí um minutinho. Bom, pessoal, semana passada, quem não assistiu ainda, eu vou deixar depois aqui ou nos cards ou aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês assistirem a primeira parte, da minha leitura desse A Viagem de uma Alma, e o que eu entendo, o que eu entendi, as explicações que eu, na minha trajetória de estudos, aprendi, tá? É um livro do Peter Richelieu, um best-seller com mais de 150 mil exemplares vendidos no mundo. Então, saiu pela editora Pensamento. Aqui ele vai contar essa história, como vocês viram já semana passada, a história de um homem que ele está muito depressivo, porque o irmão dele partiu, né, fez a viagem, e ele está revoltado e tal, e ele pede a Deus ajuda para continuar, né? E aí Deus envia um emissário, né? É um homem que aparece na casa dele, não se sabe ainda se é um anjo, um espírito de luz, o que seria, para passar alguns ensinamentos para ele. E é disso que trata o livro, tá? No primeiro capítulo, a gente conversou bastante sobre como é a evolução das almas, tanto no setor, na origem mineral, na origem vegetal, na origem animal. A gente conversou bastante sobre os animais, né? Sobre os animais selvagens e depois os animais domésticos, até que, conforme vai evoluindo a alma, né? Depois vocês vejam lá o primeiro capítulo, acaba chegando no setor para ser humano, né? Na condição de ser humano. E o capítulo de hoje é mais sobre os humanos mesmo. O que acontece? Quando o espírito encarna, já uno dessa vez, né? Ele é sozinho dentro daquele corpo, ele, como direi, primeira coisa que você precisa saber, conforme você encarna, o espírito ele esquece tudo que ele já sabia antes. Esquece em termos, né? Aquilo fica meio adormecido. Por quê? Porque ele precisa evoluir. O que é evolução? Ele precisa, através das diversas experiências que ele vai experimentar aqui na Terra, ir ganhando conhecimento, ir se iluminando. Essa é a ideia. E existem algumas regras nessa reencarnação, ou primeira ou demais encarnação no ser humano. A primeira é em que ele vai reencarnar várias vezes até que ele consiga a quantidade satisfatória, a quantidade ideal de conhecimento para que não precise mais reencarnar. E isso leva muito tempo, tá? Porque tem muita coisa a se aprender, né, gente? Vocês sabem. E a segunda regra é que é a regra do karma, geração de karma. O que acontece? Conforme os seres, eles nascem, digamos, ignorantes, né? Sem saber praticamente nada. Como o bebê nasce, não sabe andar, não sabe falar, vai aprendendo. É o mesmo com o espírito, tá? Então, muitas vezes ele comete erros e cada decisão tomada que, de alguma forma, faz mal a outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, você gera um karma. Veja bem, gera esse karma que você, teoricamente, tem que resgatar. Só que
você pode resgatar de várias maneiras. Você vai resgatar nessa vida que você está encarnado, através de ações de boa vontade que você vai fazer, através de ajudas às pessoas necessitadas, ajudas a animais. Tudo isso vai contando, digamos assim, pontos positivos. Karma, vai gerando karma positivo para você. E na hora que você desencarna, vai haver aquele balanço. E aí você vai ver, se você continuar com o karma negativo, muitas vezes relacionados a pessoas da sua própria família, você vai reencarnar naquela mesma família para poder resgatar esse karma. É mais ou menos assim que funciona, tá? Eu não sou a dona da razão, tô tentando explicar aqui para vocês da melhor maneira possível, né? Assim, fácil, com facilidade de entendimento. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, dá uma pesquisada em livros da doutrina espírita que explicam com detalhes, mas muitas vezes com linguajar rebuscado e que a pessoa não compreende. Eu até procurei agora há pouco um livro que eu li há muitos anos, que se chamava Corpo de Luz. Eu até achei na Amazon, mas ele é só usado e não tem ainda, eu não tenho certeza se é o mesmo, porque você não consegue ver nem o nome do autor. É uma coisa muito antiga, mas depois eu vou procurar aqui e um próximo vídeo eu posso até mostrar para vocês, tá? Eu tenho ele, eu mandei imprimir, para vocês terem uma ideia, em apostila, em forma de apostila, porque já não existia. Quando eu estudei esse livro, já não existia. O que mais ele conta aqui? Além dessas duas leis, né? Ele conta que como direi, quem já leu algo a respeito sabe que nós não somos só esse corpo físico. Na verdade, nós temos 7 corpos. Aqui no livro, até o momento que eu parei, ele comenta sobre 4 corpos que nós temos, tá? Que são invisíveis para os encarnados. Tá? Então, nós temos, além do nosso corpo físico, nós temos o corpo mental. Na verdade, ele fala o corpo mental, mas na divisão, depois eu vou colocar umas figuras aqui para vocês verem. Na divisão espírita, se fala o o corpo mental inferior é esse que ele se refere aqui no livro. Depois a gente vai ter o superior, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, o que acontece? Você tem o corpo mental inferior, você tem o corpo astral, que é aquele que sai do seu corpo quando você dorme, tá? Quando você faz as suas viagens astrais, que vocês já devem ter ouvido falar. O sonho nada mais é do que uma viagem astral. O seu corpo físico está ali, dormindo, se recuperando para o próximo dia. E o seu corpo astral sai e vai em busca de conhecimento. Seu corpo astral não para nunca. E além desses dois, você tem o que a gente chama de duplo etérico. O que é o duplo etérico? É um corpo exatamente no formato, exatamente igual ao que você é, que ele fica grudado em você, tá? E a função dele como direi, vamos supor, o corpo, você está numa viagem astral, seu corpo está, ele chama rapidamente para voltar, ele não deixa que você como direi, se divida de forma a perder o seu corpo astral e o seu corpo mental. É um pouco complicado, eu sei. Por isso que eu gostaria que vocês lessem o livro, porque ele dá uns detalhes. Inclusive aqui, quer ver, tem uma parte que ele fala que eu achei que ele explicou tão bem, quer ver? Eu achei, olha que lindo os sinos no fundo, gente. Aqui, peraí. É que ele explica, olha, eu vou ler um trecho aqui. O homem é um ego,
E no curso da evolução, a partir do estado não desenvolvido, que é o selvagem, para o homem perfeito, tem de usar 3 veículos de consciência ou corpos. Ele começa falando em 3. Esses corpos são conhecidos como o mental, ou corpo mental, o astral, ou corpo astral, e o corpo emocional, ou corpo emocional, e o corpo físico. Esses 3 corpos são usados por nós quando funcionam em 3 diferentes estados de consciência, que são o plano mental, o plano astral e o plano físico. Quando o ego parte do nível causal para uma nova encarnação, tem que ter um de cada um daqueles corpos, entenderam? O menos denso é o corpo mental, e o ego o atrai a si, tirando-o da matéria de que o mundo mental é construído. Podemos compará-lo às roupas íntimas, é isso que eu queria ler. Então, o corpo mental a gente compara como se fossem as roupas íntimas que a gente usa. O tipo de corpo mental que cada homem recebe está de acordo com o seu desenvolvimento mental, ao fim de sua última encarnação, tá? A seguir, o ego atrai para si um veículo ligeiramente mais denso, feito do material do mundo astral. Esse corpo fica, por assim dizer, por cima ou por fora do corpo mental. E o tipo desse corpo também estará de acordo com o desenvolvimento emocional do homem. O corpo astral pode, portanto, ser comparado ao terno que o homem veste. Para vocês terem uma ideia de como é que é. Um corpo ainda mais rústico e mais denso faz-se necessário agora, e para obtê-lo será forçoso que um corpo seja encontrado através de meios físicos, no nível físico. Em outras palavras, uma mulher, com a assistência de um homem, produz uma criança. Esse corpo físico novo também está de acordo com os merecimentos do homem, merecimentos que seu karma formou em vidas anteriores. O corpo físico corresponde ao sobretudo do homem. Então, veja bem, eu acho que é uma metáfora que dá para você entender melhor. O corpo mental seriam as roupas íntimas, o corpo astral, a roupa normal, um vestido, um terno, e o corpo físico, é esse que a gente vê, seria o sobretudo, o que vai por cima de tudo. Compreendem como é? E naturalmente é o que é mais visto. Os outros corpos não são vistos, a não ser por pessoas clarividentes, né? E é isso. E com isso, sendo formado esse corpo, a gente começa a sua evolução. E como eu disse na semana passada, a meu ver, eu acho complicado o fato da gente simplesmente esquecer, porque chega aqui, você depara com a matéria, com a busca pela sobrevivência, porque é uma busca pela sobrevivência para todos. Você começa a trabalhar, né? Primeiro você tem que estudar, né? Aquela ideia de precisa conseguir bastante conhecimento para conseguir um bom lugar neste mundo nosso de matéria. E é assim mesmo. Aí você estuda, você vai trabalhar, você vai conseguindo comprar os bens que você quer. E quando você vê, você esquece um pouco desse lado não material que você é. Muita gente nem sequer acredita que existe algo mais. Muita gente pensa que a vida é uma só, tá? Acabou, morreu, não tem mais nada. E não é bem isso, gente. Vocês acham que teria sentido? Qual o sentido da vida? Se a gente fosse só um pedaço de carne ambulante por aí, né? E como esse pedaço de carne iria se comunicar, né? Se não tivesse algo mais sutil, né? Um corpo mental, um corpo astral que estivesse te indicando o que fazer, não é verdade? Olha, é um livro que você tem que ler com calma, é bastante denso, tá vendo as minhas anotações?
Mas você precisa compreender, para você ir se orientando de maneira que quando você fizer a passagem, você saiba como se comportar, né? Você saiba o que você vai encontrar. Porque a maioria, quando faz a passagem, vai totalmente cego, ou com medo, achando que vai para o inferno, achando que, entendeu? Gente, não é bem isso. Todos têm oportunidade de evoluir, todos. E mais ou menos é sobre isso esse primeiro capítulo, tá, gente? Então, eu esqueci de falar eu já falei do duplo etérico, né? Aquele que fica à nossa volta, né? Olha só o que fala aqui, quer ver? Tal como o homem é antes da morte, será depois da morte, apenas sem seu corpo físico e sem as limitações do mundo físico. Suas virtudes e vícios permanecerão os mesmos. Mas, devido à natureza fluídica do corpo astral, tornam-se forças de grande bem ou de grande mal. Por isso que tem aquela coisa, né, dos espíritos que, teoricamente, fazem o mal, né? É complicado. Sendo o mundo astral o mundo da ilusão, não há necessidade de usar o tempo ou o trabalho, tal como são usados no mundo físico. Tudo, roupas, alimento, é produzido pelo pensamento. A vida ali pode ser um longo feriado. O que ele quer dizer com isso? Quando você parte... Alguém aqui já leu Violetas na Janela? Leiam. Tem inclusive resenha aqui no canal. O Violetas na Janela, inclusive, ela explica direitinho isso. A menina é uma mocinha que desencarna e não compreende direito e vai sendo instruída, vai começando a entender. E aí eles falam para ela fala... Ela abre o guarda-roupa dela lá no astral e só tem umas 2 peças de roupa. Ela, mas eu queria as minhas roupas, como é que eu faço? Porque ela se vê exatamente como ela era. Aí eles falam, aqui você tem apenas que pensar. Pense a roupa que você quer e você consegue. E ela aprende. Não só roupa, sabe? Tudo que você quiser. Coisa de comer, livro. Então... é muito diferente do nosso caso aqui. Aqui você tem que lutar mais para conseguir. Mas para você chegar nesse estágio, você precisa estudar e compreender. Porque senão você fica lá meio perdido no que a gente chama no limbo ou no purgatório, né? Você fica ali perdido por um tempo, porque você não compreende o que aconteceu. Você acha que ainda, você se olha, você se vê, você acha que você está vivo, mas você está num lugar escuro, um lugar que você não compreende nada, não tem tempo nem espaço, num vazio. Por isso a gente tem que procurar se orientar, né, para poder desenvolver um pouco o nosso interior, tá certo? Nós temos que trabalhar o nosso interior, assim como a gente tem que trabalhar o exterior. Espero que vocês tenham gostado. Gente, quem gostou, não esquece de pôr o positivo aqui, comentar, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Semana que vem eu trago mais um pouquinho desses ensinamentos para vocês. Um beijo, tchau!